resuminho, se vocês realmente querem esse efeito snowball na carteira de vocês, como que vocês podem fazer isso, tá? O primeiro ponto é definir o valor que irá investir todos os meses para o efeito snowball. Então, lembra daquele diagramazinho que eu fiz para vocês no começo? Vocês compram ações, cotas, e depois vocês juntam os dividendos com mais compra. Então, esse daqui é o valor que vocês têm que definir, que vai ser o valor de compra todo mês. Então, quantos reais vocês vão investir em ações? Quantos reais vocês vão investir em fundos imobiliários? Todos os meses. Então, define esse valor que vai ser de extrema importância para a composição desse efeito snowball. O segundo ponto é justamente definir quais são os ativos que vocês vão investir, né? Quais são as ações, quais são os FIIs, tá? Então, assim, não é na hora de investir que você vai escolher. Você deve fazer essa análise antes. Você deve fazer essa análise não baseado no preço que está agora. Você deve fazer essa análise não baseada no que está pagando no último mês, tá? Então, faça boas escolhas, estudem quais ativos vocês querem na carteira, estudem quais fundos imobiliários vocês querem na carteira. Sempre coloque a pergunta: o porquê que eu estou investindo nessas ações, nesses fundos imobiliários, porque aí vocês vão ver um sentido real para você estar investindo. Se o sentido real é porque está pagando muito dividendo, liga o sinal de alerta, porque isso é um jeito errado. Lembra do comecinho, tá? Tem que ser porque você acredita no propósito. Sempre se coloque como societários das ações que vocês estão comprando e não só como um jogo que você acha que vai receber um prêmio ao longo do tempo, que você vai receber o que pagaram no mês passado, tá? Então sempre se coloque na posição de sócios, que vocês vão receber os lucros desses sócios, tá? E um ponto aqui que eu coloquei é analisar justamente o histórico desse DY, tá? Que é o dividend yield. Isso daqui é a discriminação para os dividendos. Então, se vocês forem naqueles sites como Fundamentos, por exemplo, para fazer análise de dividendo, vocês têm que, para esse efeito do snowball, para análise do histórico, ó, deixar bem claro aqui que é o histórico, não é o último, de dividendos, você tem que ver esse daqui, ó, que é o DY, que é o dividend yield, tá bom? E sempre escolher ações pagadoras de dividendos para esse efeito snowball, tá, gente? Não precisa ser, né? Quando vocês estão comprando carteira de ações, vocês podem ter várias estratégias e tudo mais. Tem empresas que elas são boas e às vezes não pagam dividendos porque elas estão reinvestindo na própria empresa. Vocês têm que analisar se vocês querem valorização de cota ou dividendos, tá? Então, às vezes, quando elas não geram lucros, é justamente porque está tendo um reinvestimento muito grande. Vocês precisam analisar qual que é a estratégia da empresa que vocês vão ser sócios, tá? Bom, qual que é o outro ponto aqui? Definir qual que é o valor da quantidade de cotas que pretende chegar com os ativos escolhidos. Nossa, esse ponto, gente, é muito importante, é o que ninguém faz. Relacionado com o quanto que você quer receber no futuro para viver de dividendos, tá? Que acontece, gente? Às vezes as pessoas elas só vão investindo, determina aquele valor, por exemplo, vou investir R$ 100 por mês para comprar ações de Vale todo mês. Eu vou comprar cotas de Vale e vou investir todo mês R$ 100. Mas assim, em quantas cotas você quer chegar? Quantas cotas você quer chegar no futuro? Você quer ter 200 cotas? Você quer ter 5.000 cotas? Você quer ter 15.000 cotas? Esse valor de número de cotas é muito importante vocês definirem para cada ação, para cada fundo imobiliário que vocês entrarem, vocês definirem qual que é o futuro, como que vocês se imaginam lá no futuro vivendo de renda com essas cotas, tá? Por quê? Porque ele sim vai ser o drive para você, ó, por exemplo, faz de conta que você tem uma carteira com 5 ações. E uma você quer ter 15.000 ações, outra você quer ter 2.000, outra você quer ter 3.000. Como que você vai balancear em qual que você vai investir se você nem sabe aonde que você quer chegar? Você vai ficar comprando baseado em o quê? Então, aqui, se vocês tiverem um destino, algo que vocês querem alcançar, se tem uma empresa que vocês gostam muito, que vocês acreditam na causa e vocês querem ter 15.000 cotas dela ao longo dos anos, você quer se aposentar com
15.000 cotas dela, você tem um norte para chegar. Bom, então eu estou comprando esse mês essa porque eu tenho que chegar nos 15.000. Ah, vou comprar essa outra no mês que vem porque está com o melhor preço, entendeu? Então vocês vão tendo um norte aonde chegar, tá? E quanto que vocês querem receber por cota de futuro de dividendos? Porque assim vocês conseguem calcular. Se você tem um número de cotas total, vocês conseguem fazer uma média de projeção de quantos dividendos eles vão te pagar, para vocês justamente fazer essa análise, né, de quais ativos vocês querem ter na carteira e quanto que elas vão te pagar no futuro, é meio que com quanto que você quer viver de renda, com quanto que você quer ter de independência financeira. Então, sempre, gente, tenha um target muito claro aonde vocês querem chegar. Para tudo, tá? Não invistam só para investir, vocês têm que ter um target, é super importante. E, por fim, fazer os investimentos periódicos, né? Então, vocês vão decidir o qual que é. Agora, você vai começar a fazer os investimentos periódicos. E aí, é a chave de ouro, né? Quando você receber os dividendos, você reinveste para comprar mais cota para você entrar nesse efeito de bola de neve. Então, gente, escolha bons ativos, faça esses aportes, tenha um bom planejamento, tenha um número de cotas que vocês querem chegar. Faça esses aportes mensais junto com os dividendos, tá? Que aí vocês vão ter esse aceleramento essa aceleração de construção de patrimônio. E analisar periodicamente o progresso, o quanto que você tem e o quanto que falta para atingir a meta. Gente, se vocês não gerenciam o patrimônio de vocês, vocês acabam desanimando, vocês acham que o esforço não está valendo a pena, vocês acabam se perdendo e acabam gastando dinheiro em outras coisas que não fazem sentido. Então, se vocês tiverem uma análise periódica, eu recomendo ao menos uma vez por mês vocês fazerem um inventário financeiro. Isso é a minha recomendação lá na escalada, de você realmente pegar tudo que vocês têm de patrimônio, tudo que vocês têm de investimento, quais investimentos vocês fizeram esse mês, etc e tal, e ver o progresso dessa construção de patrimônio. Se vocês não enxergarem isso, vocês vão desanimar, principalmente no começo. Então, é extremamente importante vocês sempre valorizarem o esforço de vocês. E um dos pontos que podem ajudar muito é justamente fazer esse inventário financeiro, essa análise periódica do progresso. Um exemplo importante desse tipo de snowball, por exemplo, comecem a anotar os dividendos que vocês vão ganhar. No começo, vocês vão ganhar dividendos do tamanho de uma balinha, assim, para comprar uma bala, um tic-tac. É isso que vocês vão receber, são centavos, tá? Mas depois aí começa a aumentar. Aí você vai fazendo algumas referências, assim, com coisas que você pode adquirir com esse dividendo. Então vai aumentar para um cafezinho, para uma água, aí daqui a pouco aumenta para uma refeição, aí daqui a pouco aumenta para uma conta, daqui a pouco aumenta para 5 contas de luz, assim, sabe? Então você vai vendo, vai sentindo o crescimento do seu esforço. Então, essa etapa 6 aqui eu acho de extrema importância, é uma das coisas que eu enfatizo em muito lá na escalada.